Olá, pessoal. É com imensa satisfação que eu convido vocês a assistirem a nossa segunda aula. Na verdade, a segunda parte da aula da disciplina de economia. E agora nós vamos dar prosseguimento, à primeira parte, falando da escola neoclássica. Só relembrando a vocês que na última aula nós paramos na escola clássica, lembram lá? Trouxemos, as contribuições de Adam Smith, que vocês anotaram aí no caderninho de vocês, porque eu não tenho dúvida, e agora a gente vai dar prosseguimento falando um pouco da escola neoclássica. A escola clássica, surge, num ambiente onde você tem aí o rigor científico mais aprimorado, como a gente viu. Adam Smith traz esses componentes e traz vários elementos, como a discussão da teoria do valor, como se atribui valor às coisas. Essa é uma grande pergunta da economia, tá? E Adam Smith já traz essa discussão, e lá atrás, na escola clássica, a gente viu que eles são partidários da teoria do trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho socialmente dividido, é uma média, A quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria é um indicador de que uma mercadoria tem mais valor do que a outra. Ou seja, quanto maior o trabalho, horas de trabalho, ou a quantidade de horas de trabalho você despende para produzir uma mercadoria, mais valor ela tem. A escola neoclássica surge aproximadamente no século XIX, para ser mais preciso, em 1870, para combater algumas questões da escola clássica, a começar pela teoria do valor. Para os neoclássicos, que são os partidários da utilização maciça da matemática, é bom a gente reforçar isso, usam muito a matemática no seu método, eles trazem uma nova ideia de que a teoria do valor não tem nada a ver com o trabalho, isso é um componente difícil de mensurar, cada região tem as suas peculiaridades, e depois que a pessoa incorpora habilidade, destreza naquilo que ele faz, fica difícil você mensurar tempo de trabalho para produzir. Eles trazem uma nova concepção da teoria do valor. E com eles, a gente tem a inserção da questão da utilidade na teoria do valor. Então, para os neoclássicos, o valor ele é atribuído devido à utilidade que um bem tem para um determinado consumidor. Então, se eu estou diante de um produto, de uma mercadoria, eu estou diante dessa mercadoria e eu vou consumi-la desde que ela tenha utilidade para mim. Então, aqui, nós partimos da hipótese que você não adquire uma mercadoria só para colocar lá no guarda-roupa e deixar lá guardado, só para tirar onda com os colegas. Aqui, a hipótese é que essa mercadoria ela é adquirida por você pelo fato dela ter utilidade. Você vai realmente necessitar daquela mercadoria. E com isso, os neoclássicos trazem um grande desenvolvimento numa área das ciências econômicas que nós chamamos de microeconomia, que não tem nada a ver com economia pequena, pelo amor de Deus, gente. Tem nada a ver microeconomia com economia pequena. Não cometa esse erro gravíssimo de falar isso. Tá? A microeconomia é uma área das ciências econômicas que estuda o comportamento dos agentes econômicos de forma isolada. Então, nós vamos nos ater a uma análise comportamental dos agentes econômicos. Tá? Isso é a microeconomia, tá? Análise comportamental. Tá bom? E aqui também uma das outras características da escola neoclássica é que a demanda é um elemento primordial agora para as decisões. O empresário ele olha a demanda. Ao invés da ideia clássica de olhar a oferta, da lei de Sé, que a gente falou anteriormente, agora eles olham para a demanda, para olhar o que o consumidor quer, o que ele está disposto a pagar e a comprar para eu decidir sobre o que vou produzir. Tá? Algumas características da escola clássica são incorporadas aqui na escola neoclássica, como as contribuições do Adam Smith, questão da mão invisível, de que o Estado não deve intervir tanto na economia, só deve prover bens públicos, que prover saúde,
educação, segurança. Construir uma praça, aquela pracinha no seu bairro lá, é um bem público, né? Todo mundo pode utilizar e é pago com dinheiro dos impostos. Aquilo é um bem público. Então, esse é o papel do Estado. O Estado não deve intervir com ações para reduzir desemprego, ações, né, de concessões aí, para pessoas que estão com renda muito baixa. Essas ações não são bem vistas pelos neoclássicos. Tá? E os neoclássicos também trazem uma contribuição que agora eles respondem àquela questão de que o automatismo do mercado ele é viabilizado através da flexibilidade de preços e salário. Pelo fato de preços e salários ser flexíveis, o mercado consegue se ajustar. Né? Ou seja, se eu estou numa situação de desequilíbrio, né, provocado por um alto desemprego, o que vai acontecer? Eu tenho um grande volume de pessoas que estão procurando emprego e não estão encontrando vaga. Né? Então, essas pessoas, vamos supor que são de uma área específica. Né? Todas elas são marceneiros. Então, o que vai acontecer com o salário médio do marceneiro? Se reduzir. Tá? É essa flexibilização que ele está falando. Né? Se precisar, o salário se reduz e as forças de oferta e demanda interagem e eu volto para uma situação de equilíbrio. Tá? Que não necessariamente é igual ao equilíbrio anterior, mas eu consigo realmente reverter essa situação que está causando um caos na nossa economia. Tá bom, pessoal? Né? Nós temos também um outro ponto também que a escola neoclássica traz, né? O debate sobre as questões das variáveis capital e trabalho. Então, para os neoclássicos, nós temos uma combinação dessas duas variáveis, que formam a função de produção, que é um elemento importantíssimo para nós. O que é uma função de produção? A função de produção, ela compõe, né, as variáveis que vão viabilizar o processo produtivo de empresas e organizações. Tá? Na maioria das vezes, as funções são capital e trabalho. No processo produtivo, eu determino uma determinada quantidade de capital, uma determinada quantidade de trabalho, e elas vão interagir e vão viabilizar o processo produtivo das empresas. Tá? Então, a função de produção, o estudo da função de produção é muito bem desenvolvido pela escola neoclássica. Né? E um dos autores, né, o Marshall, é um dos autores, né, que tentou conciliar, até coloquei aqui para vocês, né, procurou conciliar o pensamento clássico e o pensamento neoclássico, que nós não podemos esquecer que outros autores chamam a escola neoclássica de escola marginalista. Né? É porque, na verdade, né, o marginalista não tem nada a ver com a questão de bandidos, de marginais, nada a ver. Marginalista é a questão, eu falei anteriormente que a escola neoclássica se utiliza muito da matemática nos seus processos. É o cálculo da derivada, né, das integrais, é o cálculo na margem, se acrescer uma unidade naquele componente. Então, por isso, marginalista. Bom, mesma coisa, se você ouvir, ler algum livro, escola marginalista, né, ele é o mesmo da escola neoclássica. Tá? A escola neoclássica trouxe grande contribuição. Eu queria abrir um parênteses aqui para vocês, antes de passar para o próximo, o seguinte, um tempo atrás, uma aluna pediu para explicar o que seria a economia de uma forma clara que ela não estava conseguindo entender. E aí eu tive um sonho, né? Eu sonhei que eu sonhava com a floresta. E aí eu procurei buscar a relação que tinha de floresta com essa questão que me inquietava de explicar a economia de uma forma bem simples. Né? E eu vi o seguinte, na floresta tem várias árvores. E as árvores são as escolas de pensamento econômico. São várias. Né? Aqui nós estamos vendo algumas, né? São várias. Só que existem duas árvores principais, aquelas árvores com tronco enorme, sabe? Duas árvores principais. E uma delas é a escola neoclássica. É uma das grandes escolas. As ideias neoclássicas estão até hoje, né, no dia a dia da nossa economia. Essa questão do Estado não deve intervir, né, por exemplo. Tá? Então, isso é importante você destacar. Então, é como se a economia fosse uma floresta, a gente tivesse duas árvores principais, que são troncos enormes, que se destacam, né, na vegetação. Uma é neoclássica, a outra é keynesiana, que a gente vai ver mais à frente. Tá bom? Então, esse é o instrumental. Para os neoclássicos, é importante também destacar, para os neoclássicos, o mercado ele é harmônico. Existe uma harmonia do mercado. Né? E essa harmonia é porque cada um, né, dos seus indivíduos, eles vão buscar a sua satisfação, né, individual. Eu vou procurar minha satisfação individual, vocês vão procurar a satisfação individual de vocês, né?
todo mundo vai em busca da sua satisfação, que os neoclássicos chamam de busca do equilíbrio, né? Cada um vai ter um equilíbrio no mercado, ou seja, se eu for interagir no mercado, eu vou tentar consumir, né, os produtos, né, o que a teoria chama de cesta de mercadorias, que vai me satisfazer. Né? A empresa vai procurar produzir uma quantidade, né, que vai trazer um faturamento e vai deixar satisfeito o empresário. Então, esse é um processo. E o mercado é harmônico, não existe nenhum tipo de conflito aqui para a escola neoclássica. É importante a gente ressaltar esses pontos, porque a próxima escola que a gente vai ver é a escola marxista. Né? A escola marxista, embora a escola marxista traz também a discussão sobre a teoria do valor, e eles, né, concordam com as ideias clássicas, né, a teoria do valor que aqui é trabalhada é a teoria do valor do trabalho, né, que o trabalho é um componente, a quantidade de trabalho é um componente determinante de atribuir valor às coisas, às mercadorias. Bom, a escola marxista, né, ela teve uma grande contribuição, né, do grande autor, também leitura obrigatória para um aluno de graduação, Karl Marx, né, que viveu aí no século XIX. O Karl Marx trouxe, né, gente, a obra do Karl Marx, né, das principais, né, tem várias, né, a principal é O Capital, que é uma obra, uma coletânea de livros aí, dependendo da edição, aí são 8, né, 12 livros, aí, dependendo da edição. E pode ser alemão, pode ser inglês. O Karl Marx é alemão, ele trouxe uma grande contribuição e, na minha concepção, não tem ninguém que conseguiu destrinchar, desvendar toda a engrenagem do sistema capitalista como Karl Marx. Não tem. Ele foi extremamente minucioso, extremamente competente, conseguiu virar o avesso do sistema capitalista, compreendendo todas as suas relações. E por isso que ele é uma leitura obrigatória. Um aluno de graduação tem que ler Karl Marx, pega o Capital, vai ler, nem que seja um livro só, tem vários livros do Capital, né? É uma obra, uma coleção, mas pega o livro do Capital e vai ler, porque você tem que conhecer Karl Marx. Tá? E Karl Marx vai falar o seguinte, olha, no mercado, né, existe classes sociais, grupos. E esses grupos eles vão entrar em conflito. Aqui, na escola, as ideias da escola marxista não tem equilíbrio de mercado, sabe? Não tem harmonia. Aqui tem conflito. Você tem o que nós chamamos de luta de classe. Então, as relações sociais vão se dar num ambiente de luta de classe, onde eu vou ter trabalhadores assalariados de um lado e um empresário capitalista de outro, cada um tentando buscar, né, uma maneira, um meio de ter um ganho maior, né, de dividir a riqueza de uma forma mais igualitária, né, de uma forma mais tal. Então, assim, é o seguinte, então, essa interação vai se dar, mas em desvantagem de um grupo especificamente. O Marx vai falar bem assim, olha, o empresário capitalista está numa condição mais vantajosa, porque ele detém os meios de produção, né, o maquinário, ele detém o espaço físico, é dele. E o trabalhador, o proletariado, a obra de Marx fala isso, proletariado, ele só tem uma coisa para vender para manter seu sustento, a força de trabalho. Então, o combate vai se dar no ambiente onde o proletariado está em desvantagem e o empresário capitalista está numa situação extremamente vantajosa. Com isso, no processo produtivo que vai se dar, né, você vai ter um grande conflito de classe. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, o empresário capitalista ele se apropria de boa parte da riqueza gerada pelo trabalhador. Então, é como se o trabalhador fosse trabalhar, né, na empresa de um empresário capitalista e produzisse uma riqueza tão grande que era suficiente para pagar o seu salário, né, e de outros colaboradores. E o Marx diz que o empresário se apropria dessa riqueza, pagando um salário pífio, né, ínfimo para o trabalhador e se apropriando de toda a riqueza que é gerada. Então, assim, hoje a gente tem situações, no nosso momento atual, a gente tem algumas empresas que pagam participação em lucros e resultados, né? O trabalhador tem direito a uma parte disso. Então, assim, se a gente levar para o século XIX, é o que Marx está dizendo, é o seguinte, olha, tem uma riqueza gerada. E o trabalhador ele não participa da distribuição dessa riqueza, ele só recebe o seu salário, que mal dá para a sua subsistência, né? Quanto mais da sua família, né? Mal dá para a subsistência do trabalhador. E ele não tem nenhuma participação naquele bolo.
né, do que Marx fala que é a mais-valia. Né? A mais-valia é a riqueza excedente gerada pelo trabalhador que é apropriada pelo capitalista. É isso que a crítica dele se dá nesse ambiente, nesse horizonte. Né? Então a gente tem que contextualizar para a gente poder entender, não só fazer críticas, né? Falar que o Marx está desatualizado, que já está ultrapassado. Eu vi muita gente falar isso, que o Marx já está ultrapassado, mas a obra de Marx é muito atual e até hoje é muito utilizada em várias áreas do conhecimento, tá? Em várias áreas. Então, para Marx, o mercado, as interações do mercado vão se dar no ambiente, né, de conflito, de luta de classe, porque você tem, de um lado, o empresário que se apropria da riqueza, de parte da riqueza gerada, sem, pelo menos, dar uma parte. Não é para dividir ao meio, não. É dar uma fatia maior ao proletariado, aos trabalhadores assalariados. Né? Isso ele não faz. Ele fala o seguinte: olha, o sistema capitalista ele não é harmônico, ele não tem um equilíbrio em si, porque nas suas concepções, a sua estrutura, na própria estrutura, ele tem contradições que o levam para o caos. Né? Você tem, dentro do sistema, né, a convivência de escassez e abundância juntas. Isso não pode dar certo. Né? Eu vou dar um exemplo clássico disso. Um tempo atrás, uns anos atrás, tinha um supermercado Carrefour lá na Reta né? E aí, você ia no Carrefour, várias vezes eu descia ali, saía do trabalho, para a prefeitura de Vitória, né? E descia ali, ia comprar algumas coisas, depois ia embora. Na verdade, quando você descia ali, tá lá na entrada tinha uma escadinha que você subia lá no Carrefour. Quando você subia, você via assim, um grupo de família, tinha uma famíliazinha ali pedindo as coisas, pedindo dinheirinho, pedindo trocado para se alimentar. Você via ali que era um homem ou uma mulher, mas os filhos, né, crianças, e o cara não tinha o que comer. Aí, por outro lado, você entrava no supermercado, ele é abarrotado de mercadorias. Então, isso que Marx está dizendo, né? De você ter as contradições do capitalismo, né? Escassez e abundância. Não vou entrar no mérito de dizer se o cara é vagabundo ou não, acho que essa não é a discussão. A discussão que Marx nos propõe, porque em algumas situações nós temos um excesso, né, de abundância, né, onde tem um volume enorme de mercadorias, e outro, eu tenho uma escassez, né, de mercadoria de pessoas que não têm o que comer para manter sua subsistência. Esse conflito. Ele falou que isso é o combustível que leva o sistema capitalista ao colapso, de acordo com a leitura que Marx faz. Né? Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui e deixar claro que Marx foi um dos maiores autores que nós já tivemos, né, que estudou o sistema capitalista, esmiuçou todas as suas relações, sua engrenagem, e está muito distante de todos os outros. Então merece o respeito e essa obra tem que ser lida para os alunos de graduação. Bom, aí nós passamos para a próxima escola, que é a escola keynesiana. A escola keynesiana, nós já estamos nos aproximando já, né, do século XXI, né? Porque aqui na escola keynesiana se dá no ambiente onde eu estou no século XX. Né? 1936 é um marco, né? E tem um ícone, a escola keynesiana. A escola keynesiana, esse ícone chama John Maynard Keynes, né? Que viveu aí final do século XIX e até meados do século XX. Tá? O Keynes, ele é inglês, estudou na escola com as ideias neoclássicas, mas ele nunca concordou com aquilo ali. Ele sempre não aceitava muito bem o que os neoclássicos propunham. Né? Então, Keynes trouxe uma nova forma de pensar. Ele passou anos da sua vida buscando uma nova forma de pensar e de fazer a leitura da realidade econômica. E com isso ele contribuiu para desenvolver o estudo da macroeconomia, que é uma outra área da economia, uma outra área das ciências econômicas. Né? A macroeconomia ela estuda, né, os agregados econômicos. Quem são esses agregados econômicos? Inflação, taxa de desemprego, taxa de juros, PIB, que é o Produto Interno Bruto, renda nacional e outras coisas mais. Então, esses são os agregados. A macroeconomia estuda, né, esses agregados de um país, de uma região, né, que quer que seja. Então,
esse estudo fez com que essa área se desenvolvesse bastante. E aí é importante a gente também fazer a leitura da proposta de Karl Marx, porque para Karl Marx você só consegue reverter uma situação de desequilíbrio se você tiver um ator principal. Quem é esse ator principal? É o Estado. Para Karl Marx, o Estado, o governo, deve intervir na economia. Somente o Estado, o governo, intervir é que a gente vai fazer uma reversão cíclica da crise. Tá? E Marx dá boas explicações. Só que isso nunca foi aceito. Marx era um professor universitário, lá de Londres, e as pessoas não aceitavam, porque as ideias hegemônicas daquela época eram as ideias neoclássicas, que o governo deve ficar distante do processo que vão desenvolver o mercado, o governo deve só prover bens públicos. Aqui não, Keynes fala que, olha, o governo deve intervir na economia, sim. Tá? E Keynes, durante várias vezes, ficou estudando, estudou muito, desenvolveu seu livro. Em 1936, ele lançou seu livro, Teoria Geral do Juro, Emprego e Moeda, eu acho que é nessa ordem, Teoria Geral do Juro, Emprego e Moeda, um dos best-sellers de Keynes, um livro também, leitura obrigatória para um aluno de graduação, que Keynes traz o desenvolvimento da macroeconomia, para a gente poder entender a economia, durante muito tempo, aí no regime militar, década de 60 até a parte de 70, nós tivemos o que nós chamamos de milagre brasileiro, milagre econômico brasileiro. O país cresceu em torno de 13% ao ano, 13% PIB. Então, isso tudo, as ideias keynesianas foram muito afloradas naquele momento. Tá? Então, Keynes trouxe uma grande contribuição. Era um simples professor universitário, assim como eu, mas muito mais brilhante, é óbvio, e não era muito levado a sério. Até que um fato empírico começou a abrir espaço para a gente aceitar. Eu falo a gente na época, nós estamos aí pouco menos da metade aí do século XX, que as pessoas começassem a entender e aceitar as ideias de Keynes. Foi que em 1920, aproximadamente, a Inglaterra estava vivendo um desemprego muito alto. E os neoclássicos falavam o seguinte: olha, você precisa dar um tempo, uma situação de desequilíbrio, que o próprio mercado, as forças de oferta e demanda vão se interagir e vão reverter isso. Só que quanto mais passava o tempo, o desemprego aumentava. Então, pela primeira vez, a escola neoclássica, nos seus pilares, seus arcabouços teóricos, começou a ficar fragilizada. As pessoas falaram: olha, o tempo está passando, o desemprego só aumenta, alguma coisa tem que ser feita, porque me parece que o próprio mercado sozinho ele não é suficiente para poder proporcionar essa reversão cíclica. E aí Keynes vem com as suas ideias de que o Estado, o governo, deve ser o ator principal, é ele que deve fazer essa reversão cíclica. Pela primeira vez, ele passou a ter suas ideias ouvidas. Com o que Keynes dizia? Keynes falava o seguinte: olha, o governo deve entrar viabilizando empregos, já que nós estamos numa situação de desemprego, o governo deve fazer concurso público, contratar pessoas, viabilizar emprego. Com isso, ele vai gerar renda. Essas pessoas vão consumir, e aí o empresariado vai ver o crescimento da demanda, as suas expectativas vão mudar, vão deixar de ser negativas, vão passar a ser expectativas positivas. Expectativa é um elemento importante para o mercado, porque se eu mudo minhas expectativas, as minhas ações, as minhas decisões também podem mudar, e aí o empresariado vai ver esse cenário novo, vai começar a produzir mais, vai aumentar as decisões de produção. Com isso, o empresariado, setor privado agora, contrata também para poder produzir mais. E isso, aquela pessoa que está desempregada passa a ter emprego, gera renda, ela vai consumir. A elevação do consumo faz com que o empresário olhe a demanda crescente e seja motivado a produzir cada vez mais. Isso gera um ciclo virtuoso para a nossa economia, que faz com que a economia cresça. Ela crescendo, então, assim, se o governo vai se endividar no curto prazo para poder contratar pessoas, pagar salário, com o crescimento econômico, as pessoas vão pagar impostos, as empresas também, o governo vai arrecadar um volume maior que vai eliminar aquela despesa inicial no processo de contratação e geração de emprego. Então, assim, é uma conta que fecha.
Você pode não gostar de Keynes, pode não gostar das ideias dele, achar que o Estado não deve intervir, né, tal. Aqui nós não estamos falando de corrupção, aqui nós não estamos falando do Estado administrado irresponsavelmente, nós estamos falando aqui apenas do elemento técnico aqui que fecha direitinho. E que eles questionam um outro ponto, que aí eu abro parênteses e falo, é o coração da escola neoclássica, que ele vai atacar duramente, sem piedade. Ele vai falar o seguinte, olha, onde é que está escrito que nós temos flexibilidade de preço e salário? Que é o dogma, né? É realmente o alicerce neoclássico, que vai falar o seguinte, que o automatismo dos mercados se dá através da flexibilidade de preço e salário. Você tem desemprego, salários médios caem, né? E aí as forças de oferta e demanda interagem, eu saio do ponto de equilíbrio para o outro. Né? Entendeu? Então eu consigo reverter aquele desequilíbrio. Em qualquer situação, né, você tem as interações da oferta e demanda sem precisar de intervenção governamental. Só que ele vai falar o seguinte, olha, no mercado existe rigidez de preços e salários. Primeiro, alguns países têm leis que proíbem que o salário se reduza a um nível, né, menor do que está estabelecido na lei. Salário mínimo é um exemplo. Tá? Um outro exemplo dele, ele fala, tem alguns preços, né, tipo remédio, que são administrados pelo governo. O governo tem que autorizar o aumento de diminuição. Não estou nem falando aqui se está alto ou se está baixo, mas o governo tem que autorizar preço de gasolina, né, essas coisas todas. O governo autoriza. Então, são preços administrados. Então, isso impõe rigidez de preços e salários. Logo, né, as forças de oferta e demanda não podem, né, interagir tranquilamente no mercado e provocar, ok? Nessa mudança de ponto de equilíbrio, sair de uma situação de desequilíbrio e sair para uma situação de equilíbrio. Tá? Com isso, né, Keynes traz uma outra ideia também, né, que os neoclássicos vão falar que o desemprego é porque o trabalhador não aceita aquele salário, ele acha que o salário é baixo demais, ele tem uma formação, né, e acha que aquele salário está muito baixo, ele não vai aceitar aquele salário. E com isso, Keynes traz a ideia, o conceito de desemprego involuntário, ou seja, né, não, a questão não é que eu não aceito, a questão é que eu procuro vaga e não acho. Eu aceito trabalhar pela metade do que eu ganhava, mas eu não aceito vaga. Os neoclássicos vão falar que não. Os neoclássicos vão falar assim, vaga tem, só que os trabalhadores não aceitam aquele nível de salário. Então, assim, essa é um dos pontos de diferença também dos neoclássicos e dos keynesianos, tá? São as duas árvores que eu falei aí da economia, tá bom? Então, aqui você tem o desemprego involuntário para os keynesianos, e para os neoclássicos, o desemprego é voluntário. Você que não aceita aquele salário, por isso que você vai desempregado. Tá? E Keynes fala o seguinte, olha, o governo deve gastar em áreas específicas, né? Áreas sociais, né? Escolas, estados, hospitais, né? Que vai beneficiar todo o setor produtivo. Não é gastar de qualquer jeito, construindo estádio no meio da floresta, não é isso. É gastar em setores, em áreas, né, sociais que necessitam daquilo ali e vão gerar um ganho de escala, né, para a sociedade. Tá? Então, assim, essas questões são muito importantes a gente entender. Tá? Em alguns casos, tem até um exemplo de Keynes que ele dá, né, de que em algumas situações era ideal sair um grupo na frente fazendo buraco na estrada e atrás vai outro grupo tapando o buraco. Isso aí é um exemplo que está no livro de Keynes que ele dá de como que o governo deve gastar, nem que seja dessa forma, para poder fazer com que tenhamos uma reversão cíclica, né? E a gente consiga sair de uma situação de crise. Keynes, que era um simples professor universitário, se transforma em ministro da economia do governo inglês, a potência na época, eu já falei em aulas anteriores, que até o fim da Segunda Guerra, a Inglaterra era o centro do mundo, era a potência mundial. Né? Então, quem sai de um status como simples professor universitário passa a ser ministro da economia. Tira a Inglaterra da crise, se torna um astro, né? E as suas ideias vão invadir o mundo inteiro, sair da Inglaterra e ir para o mundo inteiro. Então, as ideias de Keynes, você tem uma ideia, né? Aqui no Brasil chegaram aí na época do regime militar, com governos desenvolvimentistas, criação de grandes empresas públicas, né, Petrobras e tal. Tem um cunho também de ideias
keynesiana. Alguns planos econômicos da PND, né, tem aquela coisa também um pouquinho keynesiana, tá? E hoje nós podemos dar um exemplo clássico das ideias keynesianas. O auxílio emergencial de R$ 600 do governo é o keynesianismo puro. Né? Até um contrassenso, porque o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, é um neoclássico. É claro que ele fala no Estado mínimo, né, tal, quer privatizar todas as empresas estatais e tudo. Essas são as concepções neoclássicas. Não estou falando que está errado, não. É um debate teórico. Só que Keynes vai falar o seguinte, ó, para que a gente saia dessa crise, o governo deve ser o protagonista. Ele fala efetivamente o contrário. Então, assim, a concessão do auxílio emergencial contradiz o que os neoclássicos dizem. O governo não deve intervir. Né? Embora alguns grupos dentro da escola neoclássica depois, mais para frente, né, vai abrir precedentes dizendo que em situações específicas, né, aceitar um certo grau de intervenção governamental, né, você tem dois grupos dentro da escola neoclássica, vocês vão ler no texto das escolas liberais e os conservadores, né? Os liberais vão aceitar um certo intervenção para corrigir uma falha de mercado. É uma coisa bem pontual e específica. Pessoal, vou fazer um alerta para vocês, é importante esse alerta aqui. É aquela divisão que tem dentro da escola neoclássica, né? Vocês viram aí no texto, né, de conservadores e liberais de um lado, não é a mesma coisa das ideias keynesianas. Os liberais, os neoclássicos liberais, não comungam da mesma concepção dos keynesianos. Eles só aceitam uma certa intervenção governamental para corrigir uma falha de mercado, coisa pontual, específica, rápida, tá? Então é importante vocês ficarem atentos a isso aí para não cometer nenhum equívoco, tá bom? Então, você dentro de uma mesma escola, é claro, você pode ter subgrupos, isso é normal, né? E lá na escola neoclássica tem isso de uma forma mais consistente, e fica claro que os liberais eles cedem um pouquinho, mas estão muito longe de estarem próximo das ideias keynesianas, tá bom? Então, pessoal, dando prosseguimento às ideias keynesianas, são essas, né, as principais, como a gente tinha comentado. Isso ganha o mundo todo, né? Claro que muita gente, muitos governos se utilizaram das ideias keynesianas de forma irresponsável, né? Quebraram vários países e Keynes não tem culpa dessa história. Né? Aí é questão de gestão, questão de outros elementos que não convém aqui a gente discutir, tá bom? E partiremos agora para a nossa última escola, né? A escola agora, nossa, é a escola estruturalista, nossa última escola aqui de análise para nós, tá bom? Na escola estruturalista, eu tenho algumas ideias, algumas concepções aí, um pouco parecida com a escola keynesiana, em alguns aspectos, né? Mas, no geral, na sua estrutura, ela é bem diferente das ideias keynesianas que vocês vão ver. Primeiro, ela surge, né, com um movimento, né, com o surgimento de um movimento que foi chamado de CEPAL, que é uma comissão, né, econômica de estudo, né, dos problemas da América Latina e Caribe, sede de Santiago, no Chile, né, e tem dois ícones, né, Raul Presbich e Celso Furtado. Celso Furtado foi um dos grandes ícones da economia aqui do Brasil, importante, grande autor, muito competente, em vários livros publicados. Importante conhecer a obra de Celso Furtado. Tá? Então, a CEPAL é a primeira vez na história que você sai do eixo dinâmico lá da Europa e você traz um grupo, né, de estudiosos, pesquisadores da área econômica que estão preocupados com problemas da América Latina e Caribe, que são muito próximos, né? De vários países, os problemas são próximos. E aí a CEPAL traz essa preocupação e traz esses estudiosos, né, autoridades do mundo inteiro, para poder discutir os problemas e propor soluções. Né? Então, na verdade, o estudo foi desenvolvido,
né, com a participação desses dois ícones, mas teve representantes aí de vários países da América Latina e Caribe. E eles identificaram ou diagnosticaram que o desenvolvimento desse país tem sido impedido, bloqueado por causas estruturais, né, como, por exemplo, estrangulamento de oferta. É como, imagine essa garrafa de cerveja, né, que você tem um volume, aí depois você vai chegando na ponta dela, você vê que vai afunilando, né? O estrangulamento é isso, quando você tem, como se tivesse uma carga muito grande para passar por um espaço pequeno. Então, isso que dá o afunilamento, né? Esse estrangulamento de oferta. Né? Como, por exemplo, o Brasil produz soja lá no Centro-Oeste e vai exportar, usa Porto de Santos, os portos do Rio de Janeiro, né? E isso aí, a matriz de transporte é o transporte rodoviário, que é muito caro, desperdício enorme de soja na estrada. Então, assim, né, isso aumenta o custo. Tá? Então, esses problemas, né, foram identificados em vários países aqui da América Latina. Né? Um outro problema que a gente colocou aí, que é a estrutura agrária inadequada, né, que trata-se que aqui a gente tem, na verdade, né, são grandes latifúndios, né, grandes propriedades de terra, né, que pertence, né, a pequenos grupos, né, de pessoas e que na maioria das vezes são improdutivas. Então, assim, a gente não tem aqui uma estrutura de agricultura familiar que pudesse abastecer o mercado interno. Né? Então, a gente tem uma estrutura latifundiária voltada a exportar esses produtos e, muitas vezes, o abastecimento interno fica comprometido e isso, consequentemente, se reflete em alta no preço dos produtos. Né? Então, a gente tem esses grandes problemas e mais um outro que eu já ia esquecendo, que eu citei, insuficiente de mercado de capitais, que eu vou traduzir isso. Né? Na verdade, qualquer país precisa de crédito. Se não tiver crédito, o país não avança. E essa insuficiência de mercado de capitais é o sistema financeiro do país, desses países da América Latina, não consegue ofertar crédito na quantidade suficiente e no custo adequado para atender as demandas internas. E isso gera um problema muito grave de custo para esses países, para os agentes econômicos, né, que operacionalizam nesses países. Então, assim, uma das soluções era para estancar essa estrutura latifundiária foi a reforma agrária, que eles colocavam como solução para sair disso. Então, assim, a escola estruturalista é muito importante, gente. Por quê? Porque nós não estamos na Europa mais. Nós estamos nos problemas da América Latina e Caribe. Nós estamos do nosso lado, do nosso país, do Brasil. Então, é uma escola que volta a leitura da realidade econômica muito próximo de nós, pela primeira vez na história. Então, por isso que eu tenho que estar de olho na escola estruturalista. E a CEPAL, ela traz essa carga do Estado, né? Porque quem vai fazer reforma agrária é o governo, o Estado, interventor. Mas ela tem algumas diferenças do keynesianismo. E as ideias cepalinas, como é que chamam, foram responsáveis pela criação da Petrobras, CSN, o BNDES, né, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, o Banco Federal. Então, assim, essas concepções na década de 50, aproximadamente, no século XX, foram muito importantes para a gente criar aquela estrutura que o Brasil criou. Né? É claro que você pode dizer que teve resquício do keynesianismo. Sim, alguns elementos do keynesianismo estão claros aí na escola estruturalista, mas eu não posso dizer que são as mesmas coisas. Tá? Então, essa escola foi muito importante para o Brasil, identificando que vários países aqui na América Latina tinham problemas muito próximos e poderiam ser tratados aí, você criando mecanismos para poder reverter a situação e dar um ganho de escala para esses países. Né? Então, a escola estruturalista tem essas características. Eu não posso esquecer de Celso Furtado quando falar na escola estruturalista, né? Porque ele tem uma participação muito importante. É o Brasil, né? É um componente brasileiro que vai ajudar e muito, né, na interpretação dos problemas desse país, não só do Brasil, né? Ele ajuda na interpretação dos problemas dos países da América Latina e Caribe. Então, fique de olho nisso aí na escola estruturalista, que ela é uma escola realmente muito importante. Bom, pessoal, esses eram os pontos principais das diversas escolas. Com isso a gente termina a segunda parte
essa disciplina de economia, nossa aula de economia sobre essas escolas de pensamento econômico. Espero que vocês tenham gostado. E aí, mais em seguida, a gente vai tirar as dúvidas de vocês com uma aula, né, uma aula online, para que vocês possam estar tirando dúvidas que porventura possam ter. Tá? Então, desejo a vocês aí que reforcem, assistam esse vídeo várias vezes, reforcem os estudos para que vocês realmente consigam assimilar bem esses conteúdos e saiam bem na prova. Forte abraço a todos.